Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. Resgate, ou Extraction no original, é um filme de ação dirigido por Sam Hargrave, que era coordenador de dublês, que trabalhou junto com o roteirista desse filme, o Joe Russo. Russo? Sim, Joe Russo, que dirigiu, junto de seu irmão, vários filmes do universo Marvel. Ele é o roteirista aqui, e o filme estreou agora em 2020 na Netflix. O mercenário Tyler Rake é contratado para resgatar Ovi, o filho do maior traficante de drogas da Índia, que foi sequestrado por Amir, o maior traficante de drogas de Bangladesh. Como podem ver, é uma premissa bem simples e direta. Afinal de contas, é apenas um filme de resgate. O que acontece é que ele não precisa inventar coisas mirabolantes além disso. A proposta desse filme não é de surpreender, não é criar reviravoltas, não é revolucionar o gênero. Ele quer contar um filme de ação e essa é a premissa básica dele. Em relação à ação, ele faz isso bem. Resgate começa in media res, que vem do latim, que significa no meio das coisas, no meio da ação. Ou seja, o filme não começa na calmaria, no começo da nossa linha do tempo cronológica. Ele começa no meio da ação, do tiroteio, da pancadaria. Então nós somos introduzidos ao Tyler Rake, o personagem do Chris Hemsworth. Ele tá todo baleado, sangrando, lascado, com o braço luxado, então assim, tá numa situação deplorável. Mas isso é extremamente importante pro que o filme quer fazer. Por quê? De início, o Tyler parece um cara muito padrãozão, sem emoções, ele é um boneco de joguinho de ação. Nós vamos desvendando as camadas emocionais que constituem esse personagem ao longo do filme. Mas o que essa cena, no começo, ao mostrar ele todo lascado, faz com que você compreenda de que não é um filme de ação que nada vai acontecer com o seu protagonista. Ele pode se machucar e ele corre risco de vida. Automaticamente, nós nos importamos mais com ele. Então o filme vai voltar e vai introduzir tudo, vai falar quem é o Ovi, por que aconteceu, blá 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 blá. E é isso. O maior mérito da ação de resgate é naquilo que o Hargrave sabe fazer muito bem, que é a questão das coreografias. Afinal de contas, ele trabalhou como dublê, né? Eu acabei de falar isso. Elas são extremamente variadas e intensas. Você nunca vê que é muito fácil. É realmente uma luta bem planejada. O cara vai socar, mas ele vai apanhar, ele vai se machucando ao longo do caminho. E as sequências de ação não se repetem. Afinal de contas, existe uma interação com o cenário, com objetos, elas possuem uma narrativa própria dentro de si. E agora eu também gostaria de relembrar uma frase que um amigo meu me disse uma vez. Uma boa cena de ação se assemelha a uma boa cena de dança em um musical. Existe a coreografia, existe esse casamento entre o som, aqui no caso, né, os tiros, explosão, blá blá, os efeitos sonoros, com o visual, com a coreografia. E se essa cena de ação for boa, ela possui uma história, ela possui um começo, meio e fim. O que me leva a elogiar a cena mais fantástica de resgate. A câmera começa dentro do carro, em meio à perseguição de carros, e ela se desenvolve em um belo plano sequência que é relativamente longo até. Tem cortes? Sim, se você prestar atenção você vai ver os cortes e tal, mas narrativamente é um plano sequência, e se você ficar gastando seu tempo falando, tem um corte aqui, você está desperdiçando, porque é uma cena de ação fantástica. Ela é extremamente empolgante, ela contém uma das formas mais legais de se recarregar uma arma que eu já vi, ela possui piadas internas dentro da própria historinha que ela tem começo, meio e fim, e ela é extremamente empolgante, que é muito importante. Vale ressaltar também de que ela é um exemplo perfeito de um bom uso de câmera tremida. Volta e meia eu falo mal de câmera tremida aqui, que não dá pra entender o que tá acontecendo. Aqui é justamente o contrário. A câmera tremida proporciona a intensidade, o frenesi, essa coisa meio desnorteante da luta, mas você consegue ver a coreografia está sempre em foco. Você entende a geografia, você entende a cena de ação, logo a câmera tremida não está tirando da sua experiência cinematográfica, ele está acrescentando. E aqui eu tenho que destacar mais duas coisinhas. Uma outra sequência de ação em que o personagem do Chris Hemsworth espanca vários adolescentes de forma cômica. Só de eu falar isso, você acaba de perceber que vale a pena assistir esse filme. A segunda, eu preciso rasgar elogios ao Chris Hemsworth, que dá pra ver que muitas das cenas são ele mesmo, e a todo o elenco de dublês e ao pessoal que preparou esses dublês, que é um negócio incrível. No geral, as cenas de ação são realmente boas. A geografia delas também é respeitada. Você tem um corte
e os personagens não se teletransportam para pontos diferentes, não tem cadáver sumindo no fundo, sabe? É bem planejado, realmente mostra que tem uma dedicação a isso, mas na sequência final de ação do filme, não se preocupe, não haverá spoilers. Apesar dela ter um conceito muito bom, apesar de ter pequenos trechos dentro dela que são fantásticos, incríveis, maravilhosos, ela tem dois problemas que pra mim foram realmente graves no final das contas. O primeiro de todos é uma questão de que eu acho que o diretor quis transformar isso em um clímax épico, quando não precisava. Nos momentos em que você tem muita explosão, que são muito bem feitos, os efeitos práticos do filme são realmente espetaculares, mas no momento que você tenta fazer uma coisa grande, cheia de explosão, cheia de tiro, uau, caramba, olha só que grandioso, não funcionou tão bem assim. Por outro lado, as cenas dentro dessa sequência, nas quais a luta é mais corpo a corpo, é uma coisa mais fechada, mais intimista, o Hargrave mostra que o cara manda muito bem. Eu acho que ela é extremamente inconsistente. O que me leva ao segundo grande problema dessa sequência. Novamente, sem spoilers, mas ela se passa a uma certa distância de um observador. Este observador está de binóculos, assim, olhando de longe, mas é muito longe, então ele não consegue ver exatamente o que está acontecendo. Até aí tudo bem, ele só está acompanhando, vendo os tiros, a explosão e tudo. O que acontece é que nós estamos vendo a ação de perto. Afinal de contas, somos a audiência, somos os espectadores, estamos vendo o que está acontecendo lá, porque a câmera está nos mostrando. Quando alguém morre, uma coisa tipo assim, sei lá, atrás de um carro, o cara toma um tiro, a câmera corta e mostra o observador dos binóculos, tirando os binóculos e reagindo ao que nós acabamos de ver, sendo que é impossível que ele tenha visto. Por um lado, pode ser pedante, pode ser nitpicking, não sei o quê, mas não, isso acabou me tirando do filme, então acho necessário falar, porque não é importante que ele esteja reagindo, mas o roteiro quis colocar essas reações e fez de uma forma ruim. Por isso eu acho relevante mencionar. Uma coisa que o filme realmente não soube balancear é a sua trama com as suas sequências de ação. Ele tem ótimas sequências de ação, mas a trama que os envolve é muito mais fraca e o filme fica com um ritmo cansativo, parece que não tá indo, que a coisa é meio arrastada, assim. Não teve tanta preocupação em desenvolver a trama. Não é um problema se você não tenta transformar a trama em algo super relevante, que é o que ele tenta fazer com os seus personagens depois. Ele tenta trazer um fundo emocional, trazer um peso, toca aquela musiquinha de cordas no fundo bem triste quando um personagem tá contando uma coisa que aconteceu no seu passado. Com exceção do lado emocional do Chris Hemsworth, que até funciona, os outros são fraquíssimos e os personagens são mal utilizados. Ou eles não aparecem direito, ou eles não têm nenhum tipo de informação. Eles são literalmente, o cara vai aparecer, vai ter a cena dele, vai sumir do filme, nunca mais vai aparecer, e é isso aí. Tem essa entrada e saída de personagens constante que é sentida, e ele não funciona quando ele vai pro lado emocional. E antes que alguém comente, mas eu tô aqui pra ver tiro, realmente, é a parte boa do filme, você vai ver por causa dos tiros. Se o filme dedicasse esse tempo pros personagens e fizesse isso da forma correta, que realmente te emocionando e tudo mais, não haveria problema nenhum. Se ele deixasse só o mínimo do mínimo do mínimo, também não teria problema nenhum. É um filme de tiro, deixa, os caras têm... É tipo jogo de videogame, né? Tem a frase que define o que o cara é. Se ele fosse pra qualquer um dos dois lados, ele simplesmente teria que fazer funcionar. Ele tenta ir pro lado emocional e falha, ok? Acho que deu pra entender o porquê que isso foi problemático pra mim. Falando um pouquinho do elenco, eu já elogiei o Chris Hemsworth, que é o Tyler Rake. Ele é um dos atores mais carismáticos de Hollywood, o cara é... Eu queria ser amigo dele, e ele tá muito bem, a fisicalidade... O drama pessoal dele até convence, porque dá pra ver, ele tá bem no filme, mas realmente o foco é na ação dele e ele tira de letra. O Rudracht Jaishal é o Ovi, ele é mal utilizado também, ele tem umas linhas de diálogo, que não é culpa do ator, mas uma linha de diálogo horrorosa, assim, que parece tirado de novela, sei lá, do Quinto dos Infernos, que é horroroso mesmo. E eu sinto que ele não teve muita oportunidade pra fazer quase nada. O Randeep Hooda é o Saju. Ele tem uma relação com o Ovi, não vou entrar em detalhes, né? Mas ele tem bons momentos de ação. E, novamente, quando ele vai pro lado mais dramático, mais emotivo, não funciona muito bem. Aí eu não sei, acho que não é nem tanta culpa do ator, é culpa de como escreveram
no roteiro e filmaram, né? Mas tudo bem. O Priyanshu Painwili é o Amir, o grande vilão. Ele é cheio de trejeitos, ele é cartunesco. Até certo ponto ele é ameaçador, tem uma sequência com ele muito boa que dá medo. E aí ele meio que se torna um personagem completamente secundário. Apesar dele aparecer, você nunca sente que ele tá por trás das coisas. E a Golshifteh Farahani é a Nick. Preciso fazer um breve comentário que ela contrata o Thor, né, o Chris Hemsworth. É a cena que ela entra no filme, ela não aparece muito, mas na cena que ela aparece, eu saí completamente, porque é uma atuação robotizada, horrorosa, e é tão ruim que eu saí do filme de tão ruim que era. Resgate é um filme com boas sequências de ação, uma lógica interna que não faz o menor sentido à medida que você para e pensa um pouquinho, como a polícia e bandidos estarem do mesmo lado nas ruas publicamente, sendo que a polícia era para ser corrupta por debaixo dos panos, mas tudo bem. Ele não consegue puxar para o lado emocional, ele tenta e acaba sempre falhando, mas você tá aqui para ver a ação, e ao invés de trazer boas cenas de ação, ele traz algumas espetaculares e outras boas. Realmente foi uma boa surpresa, eu me diverti bastante assistindo, então, tendo que dar uma nota, eu vou dar para Resgate uma nota 7. Então é isso, você já assistiu ao filme, ele saiu tem um tempo, você concorda? Você discorda? Ficou curioso? Quer assistir? Comenta aí que eu vou responder, a gente conversa. Aproveitando que eu falei da Índia, eu fiz uma publicação falando de um filme indiano que tá na Netflix, acho que ele vai sair, que é Queen. Tá lá no Instagram, eu tô produzindo conteúdo exclusivo no Instagram, quando eu não for fazer vídeo pra falar de filmes, né, uns comentários breves, converso bastante por lá. Então segue o Instagram, tá aí, @CenaPós-Créditos. Se você gostou, se inscreva no canal, ligue o sininho e confira os nossos últimos vídeos. Segue a gente nas nossas redes sociais e tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!